Para ele, como é que eu poderia explicar para ele que a lógica talvez não seja bem essa? Também entra, eu não sei até que ponto essas coisas também são do nosso imaginário, né? Sim. Porque roubo há em todos os países, corrupção Perfeito. em todos os lugares. Mas eu fiquei pensando, talvez assim, culturalmente, a gente já desacredita. Nesse trem, aqui no Brasil, que a gente deixou essa bolsa, a gente tem certeza absoluta que não adianta nem ficar esperando o trem voltar. Veja, é um exemplo muito, muito duro, mas real. Eu acredito que as sociedades, Dalcides, elas têm formações históricas, culturais, éticas, e vai prevalecendo um tipo de comportamento dependendo da forma com que as sociedades são organizadas. Então veja só, as sociedades chamadas modernas, que se constituíram a partir daquela identidade luterana, daquela formação cristã, britânica, anglicana, da formação religiosa de Benjamin Franklin, a norte-americana, eles produziram uma força moral, de modo que tem um autor famoso, né, chamado Max Weber, fala: o espírito protestante é a ética do capitalismo. A ideia de que não se pega nada, de que tudo aquilo é uma extensão da moral chamada burguesa moderna. Mas outras sociedades que tiveram o Estado muito onipotente como a nossa, o governo é que é tudo, o governo fiscaliza, foi o governo colonial que matou Tiradentes, que nós celebramos no dia de hoje, é o governo que fiscaliza, investiga, é dele tudo, é ele que concede. Ele não criou na sociedade civil, nas pessoas, uma ética. A gente pode fazer o que quiser, desde que não apareça. Então é a formação política que explica o desmando ético. Não é, digamos, uma decisão das pessoas. Uma sociedade organizada sobre valores, pela escola, pela educação, pela religião, que privilegie, digamos, a autonomia das pessoas, ela demora 1 ou 2 gerações, mas ela coloca no coração e na mente da criança o respeito às coisas dos outros. Mas uma sociedade baseada como a nossa, onde é o Estado poderoso e a economia que é poderosa, a sociedade civil é muito frágil. Então, prevalecem os valores da repressão, da crueldade, do medo, do denuncismo. No Brasil está mais, digamos hoje, próxima à cultura da denúncia do mal do que do exemplo do bem. Então é isso que é o Spinoza diz. Spinoza diz assim: de que adianta denunciar o mal? Nós precisamos educar para o bem. Eu tive um aluno meu que entrou para fazer o mestrado na minha universidade, na Unicamp, e a hora que eu olhei o resumo do currículo dele, ele era juiz. E aí eu fiquei assustado, eu falei: senhor juiz, por que o senhor vem fazer educação, mestrado em educação na Unicamp? O senhor tem um salário melhor que o meu? O senhor tem um prestígio social maior que o meu? Por que o senhor vem fazer mestrado em educação? Ele falou assim: professor César, eu cansei de punir. Se alguém fizer o mal contra a mulher, eu uso a Lei Maria da Penha. Se alguém atacar o meio ambiente, eu uso o Código Florestal. Mas o Brasil precisa mais de gente que eduque para o bem do que puna o mal. Eu queria ser um juiz educador. E eu acho que essa é a questão. Exemplo, a gente já aprendeu lá desde menino, o exemplo arrasta. Perfeito. E esse desejo, por exemplo, de um juiz como esse, de querer ser um exemplo, ao mesmo tempo, são tantos os, vou assim chamar, maus exemplos no nosso cotidiano, que a gente, às vezes, sem querer, está passando uma imagem, um conceito que vai educando ou deseducando as nossas crianças. Perfeito. Pequenas atitudes, por exemplo, onde você acha que a gente erra? Olha, eu acho que a cada momento corresponde, digamos, um conjunto de ações que são visíveis. Hoje, por exemplo, eu vejo que falta aos pais uma conversa, um tempo maior de acompanhamento dos filhos. Nós, antigamente, na família mais tradicional brasileira, acompanhávamos os filhos à mesa. Hoje, as formas de viver puseram o pai trabalhando por demais, a mulher com outras tarefas. E a mesa, por exemplo, foi perdida, esvaziada. E a gente tem poucos lugares de lazer. Então, quando chega o fim de semana, cada um corre para um lazer, então nós perdemos a conversa. E outra coisa que eu vejo hoje, o predomínio, digamos, das chamadas tecnologias digitais. Eu acho que se uma criança vê o pai e a mãe o tempo todo no celular, no smartphone,
e que não tem um minuto para conversar com ele, que alguém chama, ele corre, ele vai internalizando que aquela, digamos, atitude é a correta, e ele vai perder critérios éticos e estéticos para, inclusive, olhar a presença de uma pessoa, respeitar a dignidade de uma pessoa sentada à sua frente, conversando com você. A cabeça vai estar sempre baixa ali naquele aparelho. Então, isso é um exemplo clássico. Quantas vezes na escola que eu oriento, da auxílio, chega alguém e fala, professor, como é que eu faço para que o meu filho não seja tão dependente do celular, do smartphone? Eu falei, olhe para você mesmo, olhe para o seu marido, porque eu já vi numa mesa, sentarem 4 pessoas e ficarem ali, pedir a pizza, aquilo desaparecer ali, eles todos ali saírem tropeçando, porque estão presos àquela caverna do Platão, aberta à visitação, né? Platão dizia que o mundo era uma caverna e que as pessoas estavam olhando os mundos às avessas e não olhavam para a realidade. E o Saramago escreveu, Platão não conhecia a internet, né? Todo mundo olhando para uma caverna e perde a vida real. Então eu diria, o respeito, a dignidade. Outra coisa, Dalcides, criança tem que ter liturgias, criança tem que ter rotina, tem que ter horário de dormir, horário de comer, horário de passear, para que ela aprenda as rotinas. Eu ensinei assim com os meus filhos, de modo que depois, com autonomia, eles possam até fazer escolhas. Mas no período da formação, sobretudo de 0 a 6 anos, na educação infantil toda, você tem que ter, né, com muito diálogo, internalizar virtudes para que elas possam crescer. César, nesse dia eu fiz aqui uma crítica, depois algumas pessoas reclamaram, disseram que não é assim, outros concordaram comigo. Eu disse assim, há um certo exagero. Por exemplo, crianças de 5 anos estão definindo qual é o cardápio. Por exemplo, como se fosse um restaurante. A mamãe, em vez de servir a mesa, chegou o horário do jantar, venham para cá. Coloca as crianças ali, elas vão comer aquilo que a mamãe fez. Mas não, a pergunta, o que é que quer comer? Nós temos opções e vamos fazendo uns cardápios para que a criança escolha. E eu disse assim, eu acho um certo exagero uma criança de 5 anos ficar decidindo o que é que ela quer que o papai e a mamãe cheguem até lá, próximo do fogão, façam alguma coisa. Eu acho que as coisas poderiam ser um pouco mais assim, objetivas nesse sentido. Aí recebi uma série de críticas e aí tem crise. Mas você está certo. Eu vejo que você está certo. A gente tem que compreender que a autonomia da criança não tem o mesmo padrão de uma autonomia do adulto, de capacidade, de critérios para a escolha. Por exemplo, a escolha da criança vai ser a escolha, digamos, imposta pelo ambiente onde ela vive. Você vê bem que naqueles horários de maior fome, a indústria cultural, sobretudo nos meios de comunicação livre, colocam aqueles lanches suculentos, um mais lindo que o outro, quase que um lanche com vida animada, porque ele te olha, te convoca. Então o que a criança vai pedir? Não é o que ela quer, ela vai pedir a indução da propaganda nutricional do fast food. Perfeito. Nessa hora, o pai, a mãe, com outros critérios, vão dizer assim, tá bom, mas o lanchinho de novo, não. O que a gente hoje vai precisar comer a saladinha. Exatamente. Se você não se impuser. Exatamente. O pai tem que ter autoridade, vem de uma palavra latina chamada autoria. Eu só tenho autoridade quando eu sou autor do que eu peço para a criança. Então, se um dia eu como salada, eu posso pedir que a criança coma salada. Se um dia eu comer a sopinha, a pamonha, que eu disser, meu pai fazia pamonha, ele vai gostar da pamonha. Agora, se o dia que eu fizer aquilo que eu condeno, né, as crianças vão nos perdoar se nós formos mais ou menos rígidos. O que elas não perdoam é a incoerência entre as palavras e as atitudes. Falar uma coisa e fazer outra. Então, eu gosto muito do Rousseau, que ele diz assim, autoridade vem de autoria. E é preciso que a autoridade venha do convencimento e da persuasão pelo exemplo. E o autoritarismo é que vem de cima para baixo. As crianças estão indispostas ao autoritarismo, mas toda criança respeita aquela pessoa que o que ela fala, ela propriamente cumpre. Então eu diria que no seu caso, você está certo. Nós temos que ter persuasão, nós temos que ter firmeza para ensinar a criança adequadamente a educação nutricional, a educação sonora, o que ela vai ouvir. Porque se ela ficar ouvindo só o que a indústria cultural pôs hoje, ela vai gostar desse baixo nível de música que tem hoje. Então, os pais
e hoje os educadores são aqueles que deveriam preparar as melhores condições da cultura e sociedade para colocar como herança o que a sociedade tem de melhor para os filhos e fazer o tirocínio e ele próprio ser o fiador do que ele fala. Então ele ter digamos, uma questão nutricional, alimentar, os programas de televisão também, os lugares onde ele possa ter, porque do contrário, Dalcides, vai ficar a ditadura do meio ambiente, ela vai fazer da criança, lamentavelmente, uma falsa autonomia, porque ela vai escolher o que a disposição do ambiente fizer que ela escolha. A Lúcia de Porto Alegre deixou um comentário nas redes sociais, interessante. Vida adulta, gente, essa vida adulta chegou muito cedo. A criança com 8 anos tem dúvida se é adolescente ou se é criança. Frequentam festas com músicas de adultos, dançam, se vestem como adultos. Eles têm apenas 8 anos. Tá certo, Lúcia? Olha, o comentário da Lúcia, a meu ver, já é esclarecedor. Nós temos hoje a psicologia, a pedagogia, nós temos hoje as ciências hoje que trabalham o conceito de infância e a própria legislação brasileira, que diz que a obrigatoriedade, digamos, da escola, pela emenda constitucional número 59 da Alcides, é hoje de 4 a 17 anos. Então, a chamada primeira infância é de 0 a 10. Depois nós vamos ter as transformações do corpo adolescente, mas a proteção social hoje, pela legislação, é até os 17 anos. E aos 17 anos a criança tem que ter proteção social, ela tem que ter instituições, equilíbrio, para que ela possa se constituir como pessoa humana plena. Então eu diria, há na sociedade consumista de hoje uma adultização precoce da criança e uma erotização precoce. Eu já estive o ano passado no seu programa falando sobre a erotização precoce induzida pela indústria cultural e estética de hoje. Faz com que ela se vista como adulto. O Rousseau também denunciava. Vestir uma criança na Idade Média como um nobre, colocar aqui um título de nobreza, ele não saberia, porque era transformar o homúnculo, o adulto, na pessoa da criança. Hoje, vestir uma criança com roupa de uma mulher de 25 anos, ela não sabe lidar. Vestir um menino como se ele fosse já autônomo, moral e eticamente, ele não é. Então nós temos que recuperar o conceito pedagógico de infância, que é uma quarentena, para dotar as crianças de rotinas, de afetividade, de carinho, de uma escola, de proteção social, e tirar de perto dela, digamos, as dimensões, digamos, do brinquedo perverso, só competitivo, do exibicionismo sexualizante, da ideia de querer ser uma celebridade. Eu acho que são os pais o parâmetro ético do comportamento moral das crianças. A gente está quase terminando esse nosso encontro, mas tem uma questão que está me angustiando. A gente está vivendo uma época ou um período extremamente agitado, politicamente falando. E a gente está percebendo assim, grandes avanços no sentido de estamos vendo muito mais a realidade, talvez, estamos participando de uma forma, quem sabe, mais protagonista, de uma forma mais ativa, e estamos discutindo um pouco mais os problemas que temos enquanto nação, enquanto Brasil. Ao mesmo tempo, eu não vejo o transporte deste ambiente para as nossas crianças. Talvez a gente não esteja sabendo traduzir às nossas crianças, numa linguagem que ela entenda, aquilo que a gente está vivendo enquanto país. Um pai me disse 2 semanas atrás, mas eu acho que a gente tem que poupar as nossas crianças. As crianças têm que ser poupadas nesse momento histórico. Olha, Dalcides, eu acho que o momento histórico nosso, ele é, digamos, uma situação limite. Nós passamos por mudanças constitucionais, passamos por transformações. Só que eu vejo que a exposição, digamos, da grande mídia, os esforços políticos que a sociedade tem, tanto na direção de condenar relativas práticas políticas, quanto na direção de dizer que elas são corretas, elas estão acirradas. Eu acredito que um pai e uma mãe, assim como uma escola, deveriam ter mediações pedagógicas para conversar com as crianças, numa linguagem didática, sobre a situação que nós estamos vivendo. E priorizar muito mais os movimentos sociais do que as personagens político-partidárias. Eu vejo, por exemplo, que o nosso país está vivendo uma transformação cultural muito grande. Né? Mas vejamos só, em 25 anos de país nós fizemos uma lei Maria da Penha,
que não é mais a Amélia no Brasil, é Maria da Penha o nome da mulher. Em 25 anos nós fizemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem 21 anos. Antigamente era Pichote, Pivete, Dadinho, Zé Pequeno, Cidade de Deus. Hoje tem uma criança e uma infância protegida. Um país que nunca respeitou o idoso, o Estatuto do Idoso, filas preferenciais. Um país que nunca respeitou o meio ambiente, o Brasil é nome de árvore, nós nunca preservamos o meio ambiente. Nós temos cultura ambiental, Ministério Ambiental. Um país que nunca respeitou a população afrodescendente, condenada por preconceito racista. Hoje nós temos conteúdos éticos e conteúdos pedagógicos dos afrodescendentes, direito, política de reparação, terras quilombolas. Então eu acho que o pai tem que sair da polarização que a mídia produz e olhar com os olhos mais distantes, subir um pouco mais a montanha para ver mais longe, olhar os avanços dos direitos civis e dos novos sujeitos sociais. É isso que está em pauta. Se a criança aprender a respeitar os novos direitos e reconhecer os novos sujeitos sociais, ela vai, ao seu tempo, decodificar a briga política, que hoje é mais pela ocupação do Estado do que pela revolução cultural. Você está me enchendo de esperança nessa quinta-feira, feriado, mas ao mesmo tempo você está me despertando uma questão. Será que a gente não está exagerando na questão dos direitos? E a gente não está esquecendo um pouquinho que os direitos também trazem junto deles deveres? Temos falado pouco de deveres. Perfeito. Eu acho que da tradição chamada ética ou moral, né, há uma diferença entre ética e moral. Né? A ética é uma atitude da razão. A ética é a proposição de alguns valores. A moral é o nível dos costumes. Então, a gente pode viver algumas coisas que são moralmente, digamos, visíveis, mas eticamente condenáveis. Então, a ética é sempre uma discussão reflexiva. Eu acredito que nós estamos na transição e a gente às vezes esquece dos deveres. Mas eu penso também que o peso histórico de 5 séculos de dominação, de repressão política, é a primeira vez, Alcides, que nós ficamos 30 anos sem golpe, 30 anos sem quebrar a ordem instituída. E mesmo na situação limite que nós estamos vivendo agora, estamos preservando as instituições. Pela primeira vez nós somos modernos, tolerantes. A gente pode fazer o debate, mas não pode perder a dignidade da pessoa, da vida. Então eu acredito que, junto com a vivência dos novos direitos, virá, consequentemente, uma pauta de novos deveres. Acho que a gente não precisa ter pressa. A gente pode hoje fazer com que as crianças se apropriem dos direitos. O direito a falar, que vai decorrer também o direito a aprender a ouvir. O direito a respeitar a pessoa deficiente para que ela venha. Eu já vi numa escola um menino que tinha dificuldade de mobilidade em cima da cadeira, ele não podia pular corda, mas ele queria todo dia mexer com a corda, porque ele tinha força no braço. As outras crianças pulando, ele brincando de segurar a corda. Eu fiquei emocionado, porque é isso o país que nós queremos. Da convivência, eles aprendem junto. E a maioria dos preconceitos não estão nas crianças, estão nos pais, estão nos educadores, nos adultos. Então é preciso que a gente nunca esqueça de, para educar eticamente, moralmente, para que as crianças evitem as pequenas corrupções, que é o nosso tema, nós temos que reeducar os adultos a não permitir nenhuma pequena corrupção. Porque é de Jesus em Nazaré a frase, né? Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. É no pouco que a gente firma o que é no muito. Educador, filósofo, PhD em História da Educação, César Nunes, nosso comentarista de educação aqui na nossa Tribuna Independente. Amigo querido, quero te agradecer, mas assim, você me faz voar, me faz pensar, me faz refletir, me deixa um pouco em crise. Essa é a missão do nosso programa. Obrigado por contribuir com isso. Muito obrigado. Eu acho que ele é uma tribuna e é independente. E eu fico muito honrado de estar aqui. Muito obrigado, Alcides.